Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos discutir a segunda parte da gravitação universal. Então, nós discutimos na primeira parte as leis de Kepler e começamos pela lei das órbitas. Nós vimos que os planetas descrevem órbitas elípticas em torno do Sol e o Sol ocupa um dos focos da elipse. O problema é que Kepler ele não sabia o motivo dessas órbitas elípticas, né? Como que um corpo ele se manteria em órbita em relação ao Sol. E quem conseguiu explicar o porquê disso foi Newton. Por isso nós vamos estudar aqui na segunda parte da gravitação universal, a lei da gravitação universal de Newton. Então, se você já conhece as três leis de Newton, hoje você vai aprender mais uma, que seria então a quarta lei de Newton para a gravitação universal. Newton, ele, na sua lei da gravitação universal, ele descreveu como se comportam as forças gravitacionais, ok? Então, ele percebeu o seguinte: dois corpos atraem-se gravitacionalmente com forças de intensidades diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Então você deve lembrar da força elétrica. Ela era diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui, no lugar de cargas, nós vamos colocar as massas. E aí, então, imagine duas pessoas, cada uma com suas massas M1 e M2, elas se atraem mutuamente, porém não acontece o que está aparecendo aqui nessa foto, né? As pessoas elas não se desequilibram por causa dessa força, visto que a força da gravidade ela é muito menos intensa do que, por exemplo, a força elétrica. Então a gente não sente tanto assim entre duas pessoas, né? Mas a gente vive grudado aí na Terra devido à grande massa do planeta e a nossa massa, ok? Nós poderíamos obter a força da gravidade fazendo uma constante massa 1, massa 2 dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. Esse G é a constante de gravitação universal, que vale 6,6710 elevado a menos 11 newton metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então veja, para que a força apareça em newton, a distância precisa estar em metro e a massa em quilograma. Algumas observações importantes. Se nós temos dois corpos, um tem massa A, o outro tem massa B, eles estão separados por uma certa distância, ok? O corpo A atrai o corpo B com uma força que eu vou chamar de FAB, o corpo B atrai o A com uma força que eu vou chamar de FBA. Nós podemos então lembrar que essas forças elas formam para ação-reação. FAB e FBA são forças de ação e reação, portanto, têm o mesmo módulo. Ambas podem ser obtidas por aquela formulinha que eu acabei de mostrar para vocês. Gzão, M1, M2 por D ao quadrado. Bom, o que eu queria discutir com vocês em relação à força de gravitação universal é isso. Bom estudo a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.